Salve, salve, vestibulando! Seja bem-vindo ao cursinho Univesp. Eu sou o professor Murilo e a gente está fazendo a resolução da prova de língua portuguesa da Univesp do ano de 2019. Agora a gente vai abordar uma questão que trabalha com diálogo entre textos. Eu considero esse tipo de questão muito trabalhosa, com uma dificuldade um pouquinho mais elevada, porque quando a gente trabalha com diálogo entre textos, há muitas perspectivas que podem ser analisadas. Questão estética, textual, das tipologias de texto, temáticas, as teses, recursos utilizados, é sempre um repertório muito vago. Para dificultar um pouquinho mais, a gente trabalha com um texto poético, que vai exigir uma leitura também um pouco mais madura. A poesia é sempre mais complexa do que a prosa, pela simples estruturação do texto. Vamos dar uma olhada e ver como é que a gente se sai? Vamos lá! Bom, antes da gente fazer a leitura direcionada dos textos, vamos ver o que o enunciado espera da gente. Dessa maneira, a gente já sai ali à procura de alguns elementos específicos dentro dos dois poemas. Os trechos apresentados do poeta mineiro e modernista Carlos Drummond de Andrade retratam. Bom, então aqui a gente não vai procurar alguma coisa ligada a recurso expressivo, também não vamos para a atmosfera da estruturação do texto, porque a gente está procurando aqui o que o conteúdo deles aborda, tá? Aquilo que eles desenham, que eles pintam, que eles formam em retrato. É uma abordagem agora um pouquinho mais direta, eu não vou ficar procurando qualquer elemento. Então a gente vai para a temática, para o olhar do autor, para a tese que ele vai defender em cada um desses poemas. Vamos lá? Poesia. Gastei uma hora pensando um verso que a pena não quer escrever. No entanto, ele está cá dentro, inquieto, vivo. Ele está cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Bom, vamos marcar algumas coisas aqui, ó. Gastei uma hora pensando um verso que a pena não quer escrever. A gente está falando de um poema metalinguístico, né? Por que metalinguístico? É o texto falando dele próprio, então ele usa do recurso da metalinguagem. Quando ele quebra aqui, falando que a pena não quer sair, no entanto ele está cá dentro, vivo, inquieto, ele sente a poesia naquele momento, ele só não consegue transformá-la em palavras. Repara que eu falei, ele sente a poesia daquele momento, que é o momento da produção do texto, é o momento daquele fazer poético. Isso vai ficar mais evidente, ó, a poesia deste momento inunda minha vida inteira. Esse momento da produção daquele poema em especial está trazendo esse tipo de abordagem, esse tipo de reflexão. Eu quero produzir, mas a pena não quer escrever, eu não consigo articular. E aí ele faz um poema metalinguístico que aborda a produção daquele próprio poema. Já no texto 2, Procura da Poesia, o recorte vai trazer uma série de orientações sobre como fazer poesia, tá? Não faças versos sobre acontecimentos. Não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um sol estático. Não aquece nem ilumina. As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. Não faças poesia com o corpo. Esse excelente, completo e confortável corpo, tão infenso à efusão lírica. Infenso aqui, inimigo, contrário, tá? A manifestação lírica, a manifestação poética. O corpo é inimigo da manifestação poética, é isso que ele fala. Aqui tem alguns elementos que eu quero destacar, ó. Não faças, eu estou trabalhando com verbos no imperativo, então eu estou orientando o outro a como fazer a poesia. E tem mais um elemento aqui que eu queria destacar. Não há criação. A vida é um sol, não aquece, não ilumina, não contam. Ele é infenso, né? Aqui já está como pressuposto, é tão inofensivo à efusão lírica. Todos esses verbos que eu destaquei estão no presente do indicativo. Entre outras funções, o presente do indicativo também tem o papel de representar coisas que são absolutas, verdades absolutas, atemporais, que acontecem o tempo todo. Por exemplo,
a água ferve a 100 graus, condições normais de temperatura e pressão. Isso acontecia no passado, vai acontecer no futuro, acontece aqui, do outro lado do mundo, uma verdade atemporal. Então ele utiliza esse recurso para falar como que eu devo fazer poesia sempre, em qualquer lugar, em qualquer época. Enquanto esse aqui aborda algo momentâneo, o sentimento que ele tem diante daquele poema e daquele fazer poético, o segundo trabalha com a orientação de como fazer poesia sempre, porque são características intrínsecas à poesia. De maneira um pouquinho mais prática, é como se o primeiro texto falasse do poema, a concretização do texto, e o segundo falasse da poesia, né? O ato de você pensar a poesia, todo esse fazer, e não necessariamente o poema em si. Vamos lá. Os trechos apresentados retratam, então, a mesma concepção de poesia como substância independentemente das palavras, e por isso momentânea. As duas, então, os dois recortes trabalham com o mesmo olhar sobre a poesia, trabalhando a ideia de algo que é momentâneo. Não, né? O primeiro trabalha com algo que é momentâneo, o segundo trabalha com algo que é constante, é o fazer constantemente da poesia. Então não tenho aqui a mesma concepção a partir de algo que seja momentâneo. Concepções afins, ou seja, próximas, semelhantes do fazer poético, pois a matéria da poesia está nas ruas, na vivência cotidiana do eu lírico com o mundo. Isso aqui vai entrar em conflito com o texto 2. O texto 2 pede para a gente não fazer poesia sobre esses elementos. Ele nos reforça exatamente isso, ó. Não faças versos sobre acontecimentos, sobre aniversários, incidentes pessoais, tudo isso não conta. Então eu vou quebrar essa perspectiva aqui do item B. Ela é totalmente incoerente com o texto 2. Momentos divergentes do trabalho poético. No primeiro poema, o poeta procura o tema a ser abordado. No segundo, ele faz a poesia. Vamos retomar essa afirmativa aqui. Momentos divergentes do trabalho poético. No primeiro poema, o poeta procura o tema. Não, ele já tem o tema, é o próprio fazer poético. É aquele momento que está inspirando a produção da poesia. No segundo, ele faz a poesia. No primeiro ele também faz. No segundo, ele aborda todo o processo de fazer a poesia, muito mais abrangente. O texto tenta nos ludibriar com algumas indicações meio genéricas aqui do fazer a poesia e ter a própria poesia, mas não, tá? O primeiro texto fala daquele momento, daquela perspectiva de encontrar naquele poema ali a poesia que o inunda, mas ele não consegue transformá-la em texto, mas acaba fazendo, daí o caráter metalinguístico. E o segundo, como trabalhar toda a poesia. O que é fazer poesia? É um ato que não procura nas miudezas do dia a dia. Esse é o recorte dele, tá? Definições diferentes do fazer poético, pois o primeiro poema expressa a poesia que existe no momento, enquanto o segundo, o fazer poético racional. Por que o segundo é um fazer poético racional? Eu não devo ser influenciado sobre acontecimentos. Eu não devo ser influenciado pelas minhas afinidades, por aquilo que eu gosto, pelos aniversários, pelos incidentes. Nada disso deve influenciar a poesia. Não faça poesia de momento, porque você vive aquele momento e aquilo se torna importante. Faça poesia sobre a própria poesia, aquilo que importa. Você tem que estar inspirado pela poesia e não por acontecimentos. Então eu vou entrar num conflito, né? O segundo, de fato, trabalha uma perspectiva racional e o primeiro, a poesia momentânea. Por isso eles se divergem. Eles trabalham perspectivas diferentes. Bom, para finalizar, retratam correntes estéticas diferentes cuja influência é perceptível na visão idealizada da poesia, presente nos primeiros versos, e a nostálgica no segundo. Eu não tenho nem a idealização e nem a nostalgia aqui. Tá? Esse aqui não tem como a gente buscar em nenhuma parte do texto. Então a gente fica com a alternativa D. Eu considero essa questão de nível intermediário para difícil, tá?
porque a linguagem dela, especialmente das alternativas, não é uma linguagem muito acessível. O texto, pelo fato de ter ali os 2 poemas com um perfil metalinguístico, podem dificultar um pouquinho a leitura, e a gente vai ter que abstrair bastante para chegar nessa perspectiva de diferenciação dos 2 recortes. Portanto, se ficou claro, se você entendeu e acima de tudo se acertou, parabéns, porque é uma questão bem complicadinha. Espero ter ficado claro, muito obrigado e até a próxima.